Pai, nós queremos orar a Ti neste momento em que vamos ser ministrados pela Tua palavra. Queremos clamar a Ti, Senhor, que assim como o Senhor entrou na casa deste homem pecador, deste publicano, deste homem chamado Zaqueu, o Senhor hoje quer entrar em nossas casas, quer fazer morada e habitação em nossas vidas e em nossas famílias. Rogamos a Ti, Senhor, pela manifestação do Teu Espírito Santo nesta noite sobre as nossas vidas. Abençoa o Teu Filho que vai ministrar e vai pregar, anunciar a boa nova de salvação nesta congregação, nesta hora, e que nós tenhamos os nossos corações abertos para receber a Tua palavra. Repreende, Senhor, desde já toda obra das trevas, toda obra do maligno, para tentar roubar a boa semente da Tua palavra ao cair em nossos corações, mas ao contrário, que a Tua palavra caia e frutifique a 100 por 1 em nossas vidas. Assim, Senhor, abençoa-nos, nós Te pedimos, fica conosco, Senhor, entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra na nossa família e traga salvação e mudança do cenário e da realidade das nossas vidas. Assim nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Vamos, irmãos, estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor, esta leitura que o pastor acabou de fazer. Aqui nós vamos observar este texto e vamos ver quão glorioso e quão envolvente é o amor de Deus para conosco. Diz a palavra de Deus aqui que Jesus, ele entra em Jericó e ele atravessa a cidade de Jericó. Jericó, na verdade, é uma das cidades mais antigas do mundo. Jericó, ela é tida, ela é conhecida como a cidade dos palácios, como uma cidade de turismo, como a cidade das palmeiras. Mas, na verdade, Jericó também se constitui o cenário da última oportunidade de Deus para aquele povo. Por quê? Porque, na verdade, este momento seria a última passagem de Jesus por Jericó. Significa dizer, irmãos, que é preciso que nós estejamos atenados às oportunidades. Eu sempre me lembro, não me esqueço, que o pastor Eliude, quando ele fazia algum comentário a respeito das oportunidades, ele sempre nos dizia que a oportunidade está relacionada a uma cauda de coelho, ou seja, a cauda do coelho é bem pequenininha, né? E ele é um animal que ele passa muito rápido, ele é muito ligeiro. Então, o que o pastor queria nos ensinar, ilustrando para nós a importância de nós lançarmos mão das oportunidades, é que as oportunidades, na verdade, elas são muito breves. Oportunidade vai e oportunidade vem. E, na verdade, a palavra do Senhor já começa a falar conosco nesta noite a respeito deste ponto de oportunidades. Será que você tem tido a sensibilidade para perceber quais as oportunidades que Deus tem colocado diante de você e que de repente você, por um descuido, talvez até por falta de sensibilidade, não tem percebido as oportunidades de Deus para você? Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de oportunidades. E agora nós vamos ver quem o texto se relaciona aqui a um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, à luz da palavra de Deus, diz que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ora, Zaqueu,
ele era alguém que prestava serviço ao governo romano. Serviço este que, de certa forma, de certa maneira, não é bem-vindo por parte de nenhuma das pessoas. Né? Por quê? Porque Zaqueu, ele era alguém que servia ao governo romano. E a expressão, o nome Zaqueu, está se relacionando ao seu significado. Deus se lembra. Né? Então, o nome Zaqueu significa Deus se lembra. E nós vamos ver no decorrer da mensagem como Deus tinha um propósito na vida de Zaqueu. Né? Então, diz aqui a palavra de Deus que Zaqueu, ele era o quê? Ele era um publicano. Dentro, irmãos, do conceito dos seus patrícios, porque Zaqueu, ele era judeu, e ele estava a serviço do governo romano, né? Além de estar a serviço do governo romano, o serviço que ele exercia era um serviço que era levado a extorquir as pessoas. Por quê? Porque funcionava mais ou menos assim, irmãos. O governo, ele fazia um leilão e de 5 em 5 anos, as pessoas, elas eram chamadas, né, para administrar para o governo romano determinado período de cobrança de imposto. Né? E Zaqueu estava ali desenvolvendo aquele trabalho para aquele período. Portanto, havia um combinado entre aquele que estava sendo convidado a prestar o serviço para o governo romano e, de tal forma que o combinado, aquela pessoa, aquele coletor de imposto, ele tinha que devolver aos cofres do governo romano aquilo que era combinado. Né? De repente, ele poderia nem contrair, de repente, ele não poderia nem chegar a alcançar a cota daquilo que ele havia combinado com o governo romano. Se ele não alcançasse a cota, ele teria que dar um jeito de cobrir a diferença. Mas Zaqueu, juntamente com a sua equipe de coletoria, né, certamente que ele trabalhava no intuito de exercer uma cobrança muito além daquilo que era combinado com o governo romano, a ponto de a palavra de Deus dizer que, enfatizar que Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos e também ele era rico. Portanto, a riqueza de Zaqueu estava relacionada ao seu trabalho de cobrança de impostos. E certamente que com muito vigor, certamente que desenvolvendo ali todo um critério de rigor, de exigência, a tal ponto de os seus patrícios, os seus compatriotas, ter um certo repúdio, ao ponto de considerar Zaqueu como um traidor. Zaqueu, no contexto dos seus patrícios, ele era tido como um ladrão. Era desta maneira que Zaqueu, ele era visto, né? Não meramente um simples pecador, mas alguém que tinha por hábito extorquir os seus patrícios. Alguém que tinha por hábito meter a mão naquilo que consistia a ser os bens dos seus patrícios em benefício próprio, né? Mas, irmãos, diz aqui a palavra de Deus, né, que Zaqueu, este homem aqui, ele procurava ver quem era Jesus. Ora, Zaqueu tinha no seu coração um grande desejo. Né? Zaqueu percebia que neste momento, quando Jesus chega em Jericó, quando Jesus entra em Jericó, ora, momentos antes, Jesus havia curado o cego lá de Jericó, o cego Bartimeu.
Portanto, a fama de Jesus chegara até aquele lugar. Até mesmo, bem antes de Jesus chegar em Jericó, ali a coletoria já estava de prontidão, aguardando não só chegar a multidão, como também, junto com a multidão, chegar Jesus. Até porque, veja, a coletoria, ela tinha por hábito se manter na entrada da porta da cidade, a fim de que fosse cobrado os impostos necessários para que aquelas pessoas tivessem acesso àquela cidade, né? Portanto, eles não dispensavam qualquer oportunidade de fazer valer aquilo que era o seu serviço, cobrar impostos, né? Ou seja, contrair os bens alheios para benefício próprio. Mas Zaqueu viu ali, no momento que Jesus chega em Jericó, Zaqueu vê ali uma oportunidade de conhecer quem era Jesus. Zaqueu, ele mostra ali um desejo de ver Jesus. Irmãos, quão bom é quando nós sempre buscamos ter no nosso coração o desejo de não só ver a Jesus, mas experimentar das suas maravilhas. E diz aqui a palavra do Senhor, né, que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, né? Então nós observamos aqui que Zaqueu tinha um desejo, era o desejo de ver quem era Jesus. Mas logo Zaqueu começa a perceber que ele vai ter que sobrepor, ele vai ter que desprender uma situação de superação para ele alcançar o objetivo dele, né? E Zaqueu, na verdade, irmãos, ele teria que experimentar e buscar superar alguns obstáculos, dentre os quais a própria profissão de Zaqueu, né? A própria profissão de Zaqueu. Zaqueu, a exemplo da leitura que nós já fizemos, né? Ele era um publicano, ele era um maioral. Ora, ele era alguém que, no conceito dos seus patrícios, ele era uma pessoa não aceita, ele era uma pessoa repudiada. E Zaqueu também teria que superar o seu status social, né? Ele era rico. Zaqueu já experimentava aqui, irmãos, como obstáculo também, aqui, a sua condição física, né? A estatura de Zaqueu não contribuía no sentido de que ele pudesse, a exemplo daqueles que estavam ali na multidão, ver quem era Jesus, né? Às vezes, irmãos, nós, por conta da nossa pequenez, nós, às vezes, por conta da nossa estatura, né, nós somos impedidos de ver melhor quem é Jesus. Talvez, quem sabe, aquele pouco desejo de ler a palavra, aquele pouco desejo de buscar caminhar junto com a igreja, nos propósitos da igreja, nos torna tão pequenos, né? Talvez crentes nanicos, talvez pessoas que não alcancem a estatura necessária para ver quem é Jesus, né? E Zaqueu, na verdade, ele estava sofrendo aqui um obstáculo interno. Portanto, irmãos, às vezes nós somos impedidos de ver quem é Jesus, porque nós estamos enfrentando em nós mesmos um obstáculo interno, alguma coisa que está em nós mesmos. Quem sabe você não está vivendo este momento, alguma coisa, algum obstáculo interno que está sendo ou servindo de obstáculo, que está impedindo você de ver melhor quem é Jesus, de enxergar melhor quem é o Senhor Jesus. E Zaqueu, ele se propõe a superar esse obstáculo. Também, Zaqueu aqui, ele abre mão também do seu orgulho.
quem sabe da sua soberba, da sua função. Afinal de contas, ele era o maioral dos publicanos. Mas Zaqueu sabia que ele precisaria também superar tudo isso. Irmãos, e muito mais. Quer dizer, ali na verdade Zaqueu ele estava rodeado de murmuradores, né? Ali no momento que Zaqueu ele é visitado ali pelo Senhor. Mas nós vamos dar continuidade aqui na leitura, né? Olha só, diz a palavra de Deus. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Ora, irmãos, veja bem, a palavra de Deus aqui nos diz que, no primeiro momento, Zaqueu, ele era alguém de pequena estatura. Ora, nós vamos lembrar aqui, alguém que era uma pessoa de pequena estatura, a história nos conta isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele era uma pessoa de pequena estatura. A história diz que o apóstolo Paulo tinha algo em torno de 1,50 m de altura. Portanto, ele era alguém, talvez, na estatura de Zaqueu, ou quem sabe, menor. A palavra de Deus aqui não enfatiza a estatura de Zaqueu. Mas, irmãos, Deus para usar, Deus para operar, Deus para resgatar, Deus para nos escolher como vasos escolhidos, como ele escolheu aqui o apóstolo Paulo, como o diácono Jefferson aqui bem enfatizou, né? Ele não está preso à tua condição física. De repente, alguém pode ser um cadeirante. O Senhor, Ele tem poder para agir, para operar, para transformar, para usar aquela pessoa como vaso poderoso. Eu lembro, alguns anos atrás, nós estivemos lá no Rio, visitando a nossa saudosa irmã Tereza, e nós participávamos lá de um culto lá na igreja da irmã, e uma missionária, ela não tinha os membros inferiores. Mas, irmãos, como Deus estava usando aquela missionária naquele momento, de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão gloriosa, sabe? Deus, Ele não está preso, né? Quantas pessoas que não têm a vista saudável, né? Quantos cantores aí que a gente vê na mídia, né? Pessoas que têm deficiência visual, mas Deus usa essas pessoas de uma maneira tão poderosa, que abençoa a igreja, que ministra na vida da igreja, aleluia. Mas eu quero dizer para você, né, que Deus, Ele não vai se prender às tuas limitações físicas. Quem sabe, talvez, você tenha dificuldade de ministrar a palavra, talvez, quem sabe, qualquer que seja alguma das limitações que você acha que possui, mas eu quero dizer que você é um vaso escolhido e que Deus vai te usar poderosamente. E diz aqui a palavra de Deus, né? Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, né? Portanto, Zaqueu, ele tinha o desejo, surgia no coração de Zaqueu, o desejo tão grande de conhecer quem era Jesus, que diz a palavra de Deus, que ele corre adiante. Irmãos, nós precisamos ter urgência, nós precisamos ter o desejo de buscar estar na presença do Senhor. Diz a palavra de Deus que Zaqueu, ele correu, ele desprendeu urgência para buscar conhecer quem era Jesus. E diz aqui a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ou seja, irmãos, Zaqueu, o Senhor faz a leitura com relação àquilo que consistia a ser o desejo de Zaqueu. O desejo de Zaqueu estava relacionado à atitude de superação. Aí o Senhor, Zaqueu estava no sicômoro, né, buscando ver o Senhor. Mas, irmão, o Senhor o encontrou bem antes de ser encontrado por Zaqueu. Aleluia. O Senhor, Ele olha para Zaqueu, né, e diz: Zaqueu, desce depressa.
Ora, irmãos, o que o Senhor faz aqui, o Senhor particularizou o Zaqueu. O Senhor individualizou o Zaqueu. Eu quero dizer que Deus tem um cuidado particular contigo. Que Deus, Ele te individualiza. Que você é algo que Deus enfatiza você. Que é você, que é você, que é você, que é a tua casa. Deus tem um propósito para você. Aleluia. E Deus individualiza. Deus particulariza. Diante da multidão, a palavra de Deus diz aqui que era uma multidão. Mas o Senhor particulariza. O Senhor diz: Zaqueu. Aleluia. Zaqueu nunca tinha visto o Senhor. Mas o Senhor conhecia Zaqueu. E o Senhor diz: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Aleluia. Desce desse sicômoro. Sabe, irmãos? Sabe o que isso significa dizer? Que o Senhor tem urgência em transformar vidas. Que o Senhor tem urgência em salvar vidas. Que o Senhor tem urgência em se relacionar com as pessoas. E ele diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Agora, Zaqueu, ele começa a se envolver, como diz o hino aqui que foi cantado, a ser envolvido pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor. E diz aqui que o Senhor agora convida Zaqueu para viver um momento de superação. Zaqueu queria experimentar este momento, e o Senhor proporciona a Zaqueu esta oportunidade, uma oportunidade de experimentar um momento de superação. Irmão, a cada instante, a cada momento, Deus vai estar sempre proporcionando a você. Deus vai estar sempre proporcionando a cada um de nós experimentarmos o momento de superação. Nós tão somente, a exemplo de Zaqueu, precisamos descer do sicômoro. Quem sabe o sicômoro do comodismo? Quem sabe o sicômoro da frieza espiritual? Quem sabe o sicômoro da indiferença? Quem sabe o sicômoro da incredulidade? Mas desça do sicômoro. Desçamos nós do nosso sicômoro, que o Senhor tem uma obra para fazer em nossas vidas. Aleluia. E diz a palavra do Senhor aqui, no verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Ora, irmãos, na verdade, esse povo aqui, eles tinham motivo para louvar ao Senhor, para glorificar, para ser grato ao Senhor. Sabe por quê? O Senhor estava agindo, operando, fazendo uma mudança de vida, na vida daquele que era alguém que estava aquém da sociedade, que era alguém que estava marginalizado. Zaqueu, ele não tinha sequer a liberdade de entrar na sinagoga, por conta da religiosidade do povo. Zaqueu não tinha sequer o direito de orar fora, orar em praça pública, né? Por conta da religiosidade. Religião quer dizer religare, mas o povo ali estava tão preso ao momento de murmuração, que ao invés de eles religar, eles estavam colocando um muro de separação. E às vezes, irmãos, nós estamos presos às vezes por nosso sentimento de religiosidade, e às vezes nós distanciamos as pessoas do Salvador. Mas diz a palavra de Deus: entre mentes, Zaqueu se levantou, verso 8, e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres
a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aleluia. Senhor, eu resolvo. Agora Zaqueu, ele já muda de atitude. Agora Zaqueu, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Como diz lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. Agora, algo novo, uma experiência nova, uma nova atitude, uma nova maneira de pensar, de agir, começava a invadir a vida de Zaqueu, começava a mudar o interior de Zaqueu. E diz a palavra de Deus: Senhor, eu retinha, agora eu resolvo dar. Aleluia. Isso, irmãos, só acontece isso na vida daqueles que têm um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Senhor, agora eu resolvo dar. E diz a palavra de Deus aqui: e não só dar, como também eu devolvo restituir. Aleluia. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Restauração de identidade. É o que nós estamos trabalhando em cima dessa linha de raciocínio, né? Restaurando identidade. O Senhor diz: Zaqueu, desce depressa desse sicômoro, Zaqueu, porque eu quero restaurar a tua identidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? E diz o verso 9: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ora, aquele judeu, aquele compatriota daqueles judeus que estavam ali, né, que o repudiavam, que o rejeitavam, agora o Senhor está dizendo aqui, né, hoje houve salvação nesta casa. Ou seja, o Senhor está dizendo: Zaqueu, agora eu quero reafirmar contigo. Agora, Zaqueu, eu quero te incluir de volta na aliança que nós fizemos com Abraão. Agora, Zaqueu, tu que estavas distanciado da aliança da promessa, agora tu fazes parte, porque a palavra de Deus diz aqui: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está aqui nesta noite, o Filho do Homem que veio buscar, que veio salvar o que se havia perdido, o Filho do Homem que visitou Zaqueu. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, né? E a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, né? Irmãos, era isso, era nesse contexto que estava Zaqueu, né? Estava atolado no pecado, estava destituído da glória de Deus, mas na vida de Zaqueu, né, ele foi visitado pelo Senhor, e a graça do Senhor repousou sobre a vida de Zaqueu. Portanto, irmãos, fica esta palavra para nós, fica esta palavra de reflexão, né? O Senhor quer te visitar, o Senhor tem te visitado, o Senhor tem nos visitado, né? Deixemos nós, o Senhor continuar. Quando o Senhor diz: Zaqueu, desce depressa, porque me... É interessante, irmãos, que Jesus, em nenhum outro momento, ele se escala, vamos dizer assim, usar essa linguagem, para estar na casa de ninguém. Normalmente Jesus, ele era convidado para estar na casa das pessoas, mas neste momento, o Senhor, como ele é onisciente, ele sabia da urgência de passar mais tempo com Zaqueu, né? Ele estava dizendo para Zaqueu: Zaqueu, eu não quero que tu permaneças me conhecendo na superficialidade. Zaqueu, eu quero passar um tempo contigo. Zaqueu, eu quero compartilhar contigo da minha essência.
Aleluia. Experimenta da essência de Deus. Experimenta da essência do Senhor, da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmão, né? E reflita nesta palavra. Toma esta palavra para você e deixa Deus fazer morada na tua casa. Ele tem coisas gloriosas a fazer na tua vida, na minha vida e na nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe.